Aquela certa dose de E inadequação. aí galera, tudo bem? Eu sou o pastor João Paulo Berloffa, tá bom? E eu tô aqui para falar de um tema que eu nem gosto de falar. Existem alguns temas, né, que são tão batidos, né, são tão 2005, que eu nem falo muito, mas eu sei que é uma dúvida real para muita gente. Então, hoje eu tô aqui para falar sobre tatuagem. Tatuagem é pecado? Pode um crente fazer tatuagem? Bom, vamos lá. A julgar pela minha pessoa, né? Ou eu sou um tremendo de um pecador, ou eu não entendo que tatuagem seja pecado, né? Primeiro, assim, pecado, esse lance de conceituar como pecado coisas que a gente faz, coisas que a gente deixa de fazer, é muito complicado, né? O Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus deixa muito claro que o pecado é o que nós somos e não o que nós fazemos. Inclusive, você pode fazer algo bom e aquele algo bom ser pecado por causa da forma que você fez. Então, precisamos repensar o que nós entendemos como pecado. Mas vamos lá, vamos falar então dentro desse nicho de o que é pecado e o que não é pecado, se tatuagem é. O primeiro argumento de um religioso para dizer que tatuagem é pecado é um texto lá de Levítico, né? Que diz, se eu não me engano, capítulo 19, que diz: Não façam tatuagens em vossos corpos. Viu? Tá muito claro. A Bíblia diz para não fazer tatuagem. Bom, vamos lá. Não existia tatuagem naquela época. A palavra tatuagem é relativamente nova. Então não é sobre isso que a Bíblia está falando. Aí a gente precisa recorrer aos originais, né? E ali o que está escrito é: não façam marcas em vossos corpos. Aí você fala: ah, mas não muda nada, tatuagem é uma marca. É só que a gente tem que contextualizar. A ideia ali da lei é sobre marcas feitas a cultos pagãos, né? Pessoas faziam marcas para cultuar deuses pagãos, antepassados. E aí Moisés escreve ali dizendo: não faça isso. Não tem absolutamente nada a ver com tatuagem. Tem a ver com esse tipo de marca. E aí talvez você pense: ah, mas mesmo assim não deixa de ser uma marca. Ah, não sei o que, tá? Besteira, tá bom? Até porque se você ler um versículo antes, um versículo depois, você vai ver que existe uma lei que o homem não deve cortar o cabelo. E aí? E a gente que corta o cabelo? Existem leis que diz que a gente não pode comer carne de porco, que a mulher, enquanto estiver menstruada, não pode ser tocada. Enfim, existe uma quantidade de leis lá absurdas, né, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa cultura. Então, esquece esse lance de ficar pegando lei do Antigo Testamento para condenar práticas de hoje, porque não faz sentido. Porque todos nós não cumprimos, graças a Deus, nós não cumprimos aquelas leis. Aquelas leis não são para nós. Aí nós vamos para o Novo Testamento, e aí alguém diz: ah, mas Jesus diz que nós somos templo do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que somos, sim, somos templo do Espírito Santo. E o que isso tem a ver com tatuagem? Nós não podemos marcar o templo do Espírito Santo. Bom, aí já é uma ideia sua, tá bom? A Bíblia não está falando sobre isso. Até porque, quando a Bíblia fala sobre ser templo do Espírito Santo, o contexto está falando sobre questões sexuais, né? De você não ser um depravado sexual, de você não vender o seu corpo, de você não usar o seu corpo apenas por prazer, porque você é um templo do Espírito Santo. Então não tem nada a ver com tatuagem. Se a gente fosse levar neste conceito, a gente não poderia fazer tatuagem, mulher não poderia fazer sobrancelha definitiva, a mulher não poderia furar orelha por brinco, nem homem, piercing, chapinha, progressiva, enfim, qualquer coisa que modificasse o que nós somos. Olha só. Então, tentar dizer que tatuagem é pecado é um absurdo tão grande, mas é um moralismo tão forte que não faz o menor sentido para mim. Então, o que é deixar que você. Olha, fique à vontade com isso, tá? Faça tatuagem até na sua cara, se você quiser, se for do seu gosto, se você não estiver desobedecendo seus pais, por exemplo. Tatuagem não é pecado. Ela pode se tornar um pecado? Pode. Ela pode se tornar um pecado se ela for um vício. Você não consegue viver mais sem fazer uma tatuagem? Aí é um problema, mas não é a tatuagem que é o problema, é você. Assim como a Coca-Cola pode ser um pecado, assim como o dinheiro pode ser um pecado, assim como assistir série do Netflix pode ser um pecado. Quando isso te domina, aí sim vai ser um pecado. Agora, quer fazer uma tatuagem? Faz, cara. Faz tatuagem no olho, faz tatuagem na cabeça, faz tatuagem nos órgãos sexuais, tá bom? Faz o que você quiser. Agora, não me torre mais a paciência tentando dizer que tatuagem é pecado, porque isso é absurdo, tá bom?
foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou, tá bom? Sou o pastor João Paulo Berloffa, inscreve-se aqui no canal, me segue no Instagram, @pastorberloffa, eu gero muito mais conteúdo lá do que aqui, tá bom? Beijo, Deus nos abençoe. Aquela certa dose de inadequação.